Oi, quinto ano. Hoje, dia 10 de março, quarta-feira, estamos aqui para a nossa aula de geografia, certo? E hoje nós vamos precisar do livro, certo? E a gente vai começar fazendo a correção da atividade que ficou como atividade pós-vídeo, né, atividade de casa. Nas últimas aulas, a gente falou sobre alguns aspectos, né, do nosso país. Nós falamos sobre a divisão política do Brasil e nós também falamos de algumas singularidades do nosso país. Quando a gente fala singularidades, a gente se refere a que coisas que existiram apenas em uma região, né? Alguns fatos que aconteceram em uma determinada região do nosso país e em outras foram coisas diferentes. E a gente viu, né, que o nosso país é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, e ele também possui 5 regiões, que são Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Nós vimos também que o nosso país ele é banhado pelo Oceano Atlântico, mas a região Centro-Oeste é a única região brasileira que não é banhada pelo mar, certo? Nós vimos também que Brasília, né, o Distrito Federal, fica dentro do estado de Goiás, pertence à região Centro-Oeste. Nós vimos, né, que a gente chama muito nosso nome, nosso país de Brasil, pelo nome de Brasil, né? A árvore que deu nome ao nosso país foi o pau-brasil, né, que existia em grande quantidade até a chegada dos portugueses ao nosso país. Mas o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Por que tem esse nome República? Nós somos uma república. Né? Nosso país é uma república porque o sistema de república é aquele sistema em que as pessoas escolhem os seus governantes. E nós escolhemos nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, vereadores, deputados, tanto estaduais quanto federais. Agora, claro, muitas vezes a gente pode votar em um candidato e ele não pode, e ele não vai ser eleito, porque outros candidatos tiveram mais votos. Mas isso faz parte, né, da democracia. Cada um vai lá, dá o seu voto, né, seu desejo, aí vai ganhar quem tiver mais, né? E a gente viu na aula passada que a região Nordeste foi a primeira região avistada pelos portugueses. Quando eles vieram navegando até o nosso país, eles desembarcaram aqui na região Nordeste, né? Eles desembarcaram no local que hoje é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Inclusive, também essa parte também é chamada de Bahia Cabralha. Ela também, né, pelos portugueses, ela foi considerada o lugar seguro. Então, eles desembarcaram lá e depois foi que eles começaram a se espalhar por outros lugares. Lá se deu o primeiro contato, né? E a região Nordeste, ela foi muito fácil deles chegarem até aqui, porque é uma região litorânea, é uma região banhada pelo mar. Então, eles chegaram até aqui na maior facilidade, né? Vieram navegando, vieram algumas caravelas e assim eles conseguiram chegar em nosso país, né? Chegaram em torno de 1.500 portugueses de uma vez só, né? Nós vimos que a região sudeste, lá onde está o estado de São Paulo é o estado que tem a maior população do país, e a região sudeste é a região mais desenvolvida. Por que ela é mais desenvolvida? Lá tem uma grande concentração de indústrias, lá é onde se arrecadam mais impostos, né? Olhar essa questão dos impostos no país todo. São Paulo é o que
arrecada mais, certo? A região sul, a gente viu que ela, né, ela é a menor em extensão, né? E a região norte, ela é uma região grande, mas ela não é tão povoada por conta da floresta amazônica. Então, boa parte dessa região é ocupada por floresta. Nessa região norte, até hoje, se concentra uma grande quantidade de indígenas, certo? O centro-oeste, né, a gente já falou do centro-oeste, da região centro-oeste, certo? A gente vai agora fazer a correção da página 19, né? Então, era para vocês completarem, a gente já tinha feito a primeira parte no vídeo da semana passada, e essa página tinha ficado como atividade de casa, e esses espaços eram para serem completados com as informações que tinham, né, os textinhos que tinham nos quadrinhos. Então, a letra C tinha a região que Sudeste, apesar de ser formada por apenas 4 estados. Quem são esses estados? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É a mais desenvolvida e mais populosa do Brasil. Quando a gente fala que um lugar ele é mais populoso, a gente quer dizer o quê? Que lá moram, né? Lá tem mais habitantes do que outros locais, certo? Então, ó, tá aí o que é para completar, sublinhado. Letra D. A região sul é formada por quantos estados? 3 estados. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sendo a menor de todas em demarcação topográfica, né, em terreno e extensão. São Paulo tem menos estados que o Nordeste, né? São Paulo, na região Sudeste, tem menos estados que o Nordeste, porque lá no Sudeste a gente tem o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Aqui no Nordeste nós temos 9 estados. Mas apesar disso, do Sudeste só ter 4, é bem mais desenvolvido, né? Principalmente São Paulo. São Paulo é o estado mais populoso, é o estado mais desenvolvido de todos, né? A letra E, a gente tinha a região centro-oeste é formada, aliás, a região centro-oeste não é litorânea e é a única região brasileira que não é banhada pelo Oceano Atlântico. É formada por quantos estados? 3 estados: Mato Grosso do Sul e Goiás. E faz fronteira com todas as demais regiões e também com a Bolívia e o Paraguai, sendo a segunda região mais extensa do Brasil. É nela que está o Distrito Federal, certo? Segundo, como vimos, as regiões brasileiras possuem características próprias. No espaço abaixo, faça um breve relato sobre a região em que você vive e ilustre. Então, você podia falar qualquer coisa aí do Nordeste, né? O que é que eu entendo no Nordeste? Teve gente que mandou no aplicativo as festas juninas. Teve gente que mandou dizendo que o Nordeste tinha muitas praias, né? Então, tiveram várias respostas diferentes, né? Na sala também tiveram pessoas também que desenharam outras coisas. Então, assim, é a criatividade de cada um,
né? Você fosse falar, por exemplo, daqui do Nordeste, você tem um grande número de praias, né? Porque nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. É, você poderia falar sobre as festas juninas, sobre carnaval. Tem tanta coisa da cultura também que a gente poderia falar, né? Teve gente que falou só sobre o estado de Pernambuco, teve gente que escolheu o estado da Bahia. Então, tiveram várias respostas diferentes, tanto dos alunos da presencial quanto da remota, certo? E hoje a gente vai falar sobre a população. Se a gente já falou, né, sobre a divisão política do nosso país, então tem a população, né? E eu estava até dizendo a vocês, na última aula, vocês já pensaram se o nosso país ele não fosse dividido em regiões, em estados? Por exemplo, você tem um amigo ou um parente, você quisesse visitar essa pessoa. Essa pessoa, ela não sabia nem dar informação de onde ela morava. Sabia que ela morava dentro do mesmo território, vamos dizer assim, que você mora. Mas o Brasil, ele é muito grande. Ela ia dizer o que é você, eu moro no Brasil, mas o Brasil ele é imenso, né? Então, seria difícil. Então, essa divisão desse território todo facilitou, né, o estudo e a administração, né, para poder. Vocês já pensaram como seria difícil o Brasil, um país tão grande, se ele não fosse dividido? A gente não ia saber quantas pessoas tinham numa parte, quantas pessoas tinham em outra parte do país. E a gente ia se referir assim a partes, espaços, não ia ter nome de nada, né? De estados de nada. Então, a gente tem no nosso país a população urbana e tem a população rural também. Mas a população maior é a população das cidades, né? A população urbana. Muitas pessoas preferem ficar na cidade porque na cidade se concentram os serviços que são considerados essenciais. O transporte nas cidades é bem mais desenvolvido. O que é que nós temos de transportes nas cidades? Temos ônibus, temos metrô, tem até a questão dos aeroportos, né, que são localizados nas cidades. Então, as pessoas, quando precisam fazer uma viagem de avião, então é mais fácil, né, para quem mora na cidade. Para quem mora na cidade. As pessoas também procuram a área da educação. Então, nas cidades, na área rural existem escolas, mas numa quantidade muito pequena. E tem locais que as escolas elas ficam tão distantes, mas tão distantes. E tem pessoas que deixam de estudar por conta disso. E na cidade nós temos muitas escolas, muitas faculdades. A questão também da saúde. Na área rural, você pode achar um posto de saúde ou um hospital, mas também só tem aquele ali, para o povo todinho, né? Geralmente é um só para todo mundo. Na cidade, você encontra várias opções, né? Você tem clínicas, você tem hospitais. Então, é mais fácil. As pessoas, elas consideram esses serviços, querendo ou não, essenciais, então elas preferem ficar na cidade, certo? E por outras ofertas também de emprego. Você vai para a área rural, você não tem muita oferta de emprego. Na cidade você tem mais ofertas, né? A gente sabe que agora tem essa questão da pandemia, essa questão do emprego, das oportunidades não cresceu tanto do ano passado para esse ano por conta disso. Mas a cidade ela oferece mais oportunidades do que o campo. Então muitas pessoas preferem viver nesses locais. E a gente vê aqui nas cidades, ó. Nas cidades se concentram os prédios, né, as indústrias, tem escritórios, tem várias coisas, né? Então essas empresas elas preferem, né, elas fazem mais parte do cenário da cidade. Apesar de que a gente também depende do campo, né? Porque o que essas indústrias aí localizadas na cidade, o que elas fabricam, elas dependem
do que vem do campo, da matéria-prima do campo, para poder fabricar os seus produtos, certo? E nessa parte aí, que é o campo, a quantidade, né, a população é bem menor. No campo a gente acha mais plantações, criações de animais, né? É um local assim que também, por exemplo, se você for aqui no Nordeste, na parte do interior, você vai ver que as pessoas elas sofrem muito com a seca. Então, muitas pessoas terminam saindo desses locais para tentar uma vida melhor em outros. Então, assim, essa população, se ela já é pequena, a tendência é ela diminuir ainda mais. E vocês têm uma pirâmide na página 13, e essa pirâmide é a pirâmide da população brasileira, tá? Todos os anos, né, essa questão dos dados da população são atualizados. A nossa população ela aumentou muito, porque mais ou menos até o ano de 2008, 2009, por aí, até 2010, mais tarde, 2010, a nossa população era 180 milhões aproximadamente. Nossa população, a população brasileira, ela já ultrapassou os 200 milhões de habitantes, certo? E essa pirâmide, ela indica, né, a população. Então, a gente olhando aí, ó, na base, a base é a parte de baixo dessa pirâmide. Está mostrando o quê? A população jovem, que é a parte vermelha, a parte laranja, a população adulta, e lá no cume, ó, lá no topo da pirâmide, está mostrando a população idosa, certo? Aí tem lá em cima algumas informações. No segundo parágrafo temos assim: na pirâmide da população, o Brasil apresenta a base com mais de um terço da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos. O cume, com pouco mais de 9% da população formada por idosos. E o centro corresponde à população adulta, com 50,5%, certo? Esses dados, eles vão mudando, né, de acordo com o passar do tempo. Se continuar assim, né, a população tiver essa tendência de aumentar, então, daqui a um tempo, serão divulgados novos dados e a gente vai ver quanto essa população cresceu. E a nossa população, ela é formada, né? Tem as pessoas que nasceram aqui, tem as pessoas que vêm de outros locais para a nossa região, para o nosso país, né? Da nossa população, a gente viu aqui no slide anterior, ela é formada, né? Tem a parte indígena também, né? A gente sabe que os indígenas, né, eram as pessoas que já estavam aqui, então eles têm grande participação no aumento dessa população, né, na formação dessa população. Os brancos, né, que eram quem? Os europeus, os portugueses, né, quando chegaram aqui, o colonizador. Os negros, né, que eram os africanos, que eles eram trazidos para cá de forma forçada, trabalhavam como escravos nos cafezais, nos canaviais também. E foi um povo que contribuiu muito com a nossa cultura, certo? Os amarelos, né, que são os descendentes dos orientais, né, tem o Nicei, o Sansei também, certo? Região Norte, até hoje, ela concentra uma boa parte da população indígena do país. Apesar de que em outras regiões do país também vivem alguns indígenas. Aqui no Nordeste nós temos também. Mas lá, como sempre isso foi mais forte, essa população dessa região aí ela ainda concentra uma boa parte de indígenas, certo?
Região Nordeste, nós temos muitos afrodescendentes, né, que são os descendentes de africanos, né, porque aqui no Nordeste tinham vários engenhos, né, tinha aquelas partes, aqueles canaviais, tinha a Casa Grande, que era a casa dos senhores de engenho, então as mulheres trabalhavam como domésticas nessas casas e os homens trabalhavam na lavoura, né, nos engenhos, trabalharam inclusive também na mineração. Né? Eles iam para as margens dos rios, pegavam esse ouro e muitas vezes não, eles pegavam, né? Mas eles não tinham direito a esse ouro. Então, muitas vezes eles já terminavam o dia, já estavam com as pernas cansadas de tanto ir para lá, eles ainda tinham que vender esse ouro, né, para poder dar o lucro ao senhor de engenho, que inclusive eram os negros de ganho, que assim eles eram chamados, né? Aqueles africanos que saíam para poder vender esse ouro. Então, era um absurdo essa questão da escravidão, né? Então, a maioria se encontra aqui no Nordeste, os descendentes dos africanos. Na região Sul. A região Sul, a gente tem uma mistura também, né? Tem descendentes de italianos, descendentes de alemão também, como nós estamos vendo aqui, ó, nas imagens. Italianos, tem o alemão aí. Na região Sudeste, também tem a questão dos italianos e dos espanhóis. Também, além de outros povos também, né? A nossa população, ela é muito... Mas por que tem essa mistura toda em nosso país? Por quê? Além dos grupos base, né, que foram quem? Os indígenas, já estavam aqui, os portugueses chegaram para colonizar e escravizar, os africanos que foram trazidos para trabalhar, né, como escravos, ainda vieram os imigrantes para aqui para o nosso país. Então, a nossa população, ela é bem miscigenada, né? Ela é bem rica, né? E também tem, vocês estão vendo aí, na página 21, tem umas pessoas, né, com algumas mochilas, com algumas malas, essas pessoas, essa foto aí está representando essas pessoas saindo do local onde vivem para outros locais. Isso acontece muito quando essas pessoas moram em um local que não tem oportunidades. Então, elas procuram outros locais, certo? Então, a gente tem as páginas 23 e 24, né? Outra coisa também importante da gente comentar é que muitas pessoas saem daqui do Brasil também para tentar uma vida melhor lá fora. Então, tem muitas pessoas, né? Os destinos preferidos dos brasileiros são os Estados Unidos e o Paraguai, né? Os destinos são os destinos mais procurados, né? E tem pessoas que vêm para cá, para o nosso país também, certo? Então, mas aqui há muitas pessoas, você for nos Estados Unidos, você vai encontrar lá muitos brasileiros trabalhando, né, estudando por lá, certo? Então, veja só. A gente vai responder essa letra A de acordo com o texto do livro, tá? Então, tem aí, primeiro, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Qual é a estimativa da população total do Brasil? De acordo com o texto do livro, é o quê? 207 milhões de habitantes, certo? Letra B. Onde se encontra a maioria da população brasileira? Se encontra onde? Nas áreas urbanas ou nas áreas rurais? Nas áreas urbanas, né?
Mais da metade da população se concentra nessas áreas urbanas, nas cidades. Então, você bota nas áreas urbanas, tem maior quantidade de pessoas que as áreas rurais ou áreas interioranas, certo? Letra C. Como é a pirâmide da população do Brasil? Ela é como embaixo, a parte da base ela é larga na base e estreita no cume, né? Então, você bota larga na base e estreita no cume. A base é a parte de baixo, o cume é a parte de cima da pirâmide, certo? Letra D. Qual é a interpretação que podemos dar a essa forma da pirâmide da população? Você pode colocar a base representa mais de um terço da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos. O cume, com pouco mais de 9% da população, formada por idosos. E o centro corresponde à população adulta, com 50,5%. Caso você não tenha pego, eu vou disponibilizar aqui já já a correção, tá certo? Letra E. Por que o crescimento demográfico tem diminuído? Então, você pode colocar que houve uma redução na taxa de natalidade. Natalidade é o que? Os nascimentos, né? A taxa de nascimentos. E mortalidade é a taxa de mortes, né? Quando essa questão do nascimento e da quando as pessoas morrem, né? Então, tudo isso aí vão, tudo isso aí eles vão tudo isso aí eles vão, vai mudando, né? De acordo com essas mudanças que vão ocorrendo. Mas apesar dessa taxa de natalidade, né, ter tido uma redução, a nossa população ela aumentou um pouco se a gente for comparar a outros, né, a outros locais, certo? Vou comparar as outras épocas. Então, vocês podem fazer a correção. Aí nessa primeira parte tem a correção das letras A, B e C, certo? Então, ó, as letras B, I, D e E, né? A base representa mais de um terço da população brasileira, que é jovem e tem até 19 anos. O cume, com pouco mais de 9% da população, formada por idosos. E o centro corresponde à população adulta, com 50,5% da população, certo? Apesar de ter, se a gente for comparar a nossa população com o tempo atrás, apesar de que se os nascimentos fossem como antigamente, a nossa população ela estaria um pouco maior, né? Antigamente as famílias elas eram muito numerosas, né? O casal ele tinha antigamente muitos filhos. Hoje em dia um casal ele tem uma média de 2, 3 filhos,
Tem alguns casais que têm até um filho, alguns não têm nenhum, né? Página 24, a gente tem uma obra de Cândido Portinari, que é o quadro dos retirantes, certo? Então tem, observe a imagem e responda. Letra A. Explique por que esses migrantes estão deixando o lugar onde vivem. Esse quadro ele está representando o quê? Ele está representando a miséria, a seca, né? Então você pode colocar, né, por causa da miséria e da seca, certo? Então, terceiro tem assim: quais são os motivos que fazem as pessoas se mudarem do campo para ir tentar a vida na cidade? Você pode colocar, né, que elas, eu falei a questão dos transportes, da saúde, né, da educação. Vocês podem colocar, as pessoas procuram infraestrutura básica e serviços essenciais como saúde, educação, transporte e ofertas de emprego, né? Oferta de mercado ou procuram emprego. Então, tem várias formas de você colocar. Isso aí é uma sugestão de resposta, né? Caso você não consiga colocar outra coisa, tá? Então, vocês podem pausar para ir fazendo a correção. E a atividade de casa é a página 25, que tem assim: imagine e escreva como deve ser a vida de uma pessoa que sai da sua cidade natal, do interior, para tentar viver em uma cidade grande. Quando fala cidade natal, é a cidade que a pessoa nasceu. Então, se você, por exemplo, nasceu em Recife, sua cidade natal é Recife. Se você nasceu em Olinda, sua cidade natal é Olinda. Então, imaginem uma pessoa que saiu da cidade do interior, uma cidade interiorana, né? Para poder viver numa cidade como a nossa, né? Uma área urbana, uma área agitada. Então, como vocês imaginam que é para essa pessoa isso? Então, é pessoal. Vocês vão escrever aí nesse quarto quesito. Quinto, migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. Marque a principal causa das migrações no Brasil. Por que é que as pessoas elas saem mais de um local para o outro? Por questão religiosa, será? Por questão econômica. Questão econômica é o que? Você procurar um emprego melhor, você tentar uma vida melhor. Pela questão ambiental ou pela questão cultural. Sexto, se no lugar em que as pessoas nasceram houvesse trabalho e melhores condições de vida, elas permaneceriam no mesmo lugar? Justifique sua resposta. Se você acha que sim, é você coloca sim e você diz por que você acha, né? Você acredita que aquelas pessoas continuariam lá. Se você acha que não, aí você coloca não e você vai dizer o motivo se você achar que, não, que elas não continuariam, certo? Então, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês. Espero vocês no próximo vídeo.